Deus nos permita vivenciar aquilo que cantamos. As boas novas anunciai, que Deus nos ama, contentes, proclamai. Irmãos, por favor, abram a palavra de Deus no capítulo 13 de Lucas. Desse capítulo, leremos os versículos 6 a 9. Você que acompanha a transmissão, sinta-se convidado ou convidada para ler, e temos dezenas e dezenas de pessoas que nos acompanham ao vivo nesse momento. São muito bem-vindas nesse espaço. Quando puderem, estejam conosco aqui para essa experiência raiz, que é a presença de fato no culto. Diz assim a palavra do Senhor. Então Jesus proferiu a seguinte parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e, vindo procurar fruto nela, não achou. Pelo que disse ao viticultor: há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Podes cortá-la. Para que está ela ainda ocupando inutilmente a terra? Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e lhe ponha estrume. Se vier a dar fruto, bem está. Se não, mandarás cortá-la. Pode aceitar, irmãos. Nosso Senhor Jesus Cristo é o maior comunicador que a humanidade já pôde conhecer. Aqui, por meio dessa parábola, Jesus transmite uma mensagem complexa, séria, urgente, por meio de uma figura de linguagem. Essa parábola, irmãos, apesar de breve, é impactante para os ouvintes de Jesus, e é também humilhante para os judeus, que eram o público de Jesus. Por que digo que essa parábola foi a um só tempo impactante e humilhante? Porque nos versículos anteriores, os versículos 1 a 5, Jesus ouviu daquelas pessoas que estavam em volta dele a repetição de uma crença muito comum entre os judeus daqueles dias. Toda pessoa que pecava contra Deus, acreditavam os judeus em sua maioria, eram de algum modo atingidas com um duro castigo. Normalmente os judeus associavam a perda de um filho, a uma enfermidade grave, a uma perda econômica considerável. Então, falaram aqui para Jesus de galileus que vieram a Jerusalém, tiveram um choque com Pilatos, porque certamente não reconheciam a autoridade de Pilatos, e Pilatos os matou. Jesus então diz, em Lucas 13:2, vocês pensam que esses galileus que Pilatos matou eram mais pecadores do que os outros? E Jesus então diz no versículo 3, se vocês não se arrependerem, todos igualmente perecereis. Vocês são como eles. Jesus choca aqueles que consideravam-se aprovados por Deus, porque eram dizimistas, porque ofertavam para viúvas e órfãos, porque liam e decoravam a lei, porque participavam do calendário litúrgico de Israel, porque entregavam sacrifícios ao Senhor. Jesus diz, todos vocês, e não apenas aqueles que sofreram uma morte tão terrível, por obra da maldade de Pilatos, também perecerão, se vocês não derem frutos que sejam coerentes com aquilo que Deus tem entregue ao povo dele, vocês também perecerão. Jesus, irmãos, não para por aí. Jesus lança a mão de um outro acidente que havia chocado os judeus, a queda de uma torre que pode ser um grande muro em Jerusalém, que matou 18 pessoas, desabou a torre de Siloé. Jesus diz, vocês também,
se não se arrependerem, igualmente perecerão. Ou seja, vocês são tão pecadores quanto aqueles a quem Pilatos matou e aqueles a quem a torre de Siloé, desabando, matou. Todos vocês também perecerão se não se arrependerem, porque são pecadores, assim como eles eram. Vejam Mateus capítulo 23, versículos 31 e 32. Mateus, verso 23, versículos 31 e 32. O que Jesus dizia aos judeus? Contra vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Enchei vós, pois, a medida de vossos pais. Jesus diz a escribas e a fariseus: vocês são hipócritas. Os pais de vocês mataram os profetas do Senhor porque não se arrependeram dos seus pecados. Ficaram bravos com o chamado dos profetas ao arrependimento. Vocês dizem que se tivessem vivido nos dias dos pais de vocês, vocês não fariam isso. Vocês aceitariam a mensagem dos profetas do Senhor e não matariam os profetas de Deus. Mas vocês fariam mesmo, sabe por quê? Vocês ainda continuam vivendo como os pais de vocês viviam. Vocês são como aquele lugar que encontramos no cemitério. Vocês são como o sepulcro, por dentro imundo, mal cheiroso, por fora pintado, com boa aparência. Vocês são como o exterior do copo e do prato, mas esquecem que dentro existe rapina e intemperança. Então, meus irmãos, sabe quando um grupo diz, quebrou o clima? Jesus está querendo espalhar a roda aqui, porque todos eles, irmãos, enquanto ouviam Jesus, estavam dizendo: Senhor, vejam o que aconteceu àqueles pecadores. Deus certamente usou Pilatos para fazer justiça. Vejam os outros 18 que morreram no desabamento da torre de Siloé. E Jesus diz: vocês são como eles. Se vocês que são pecadores e que me ouvem e que me seguem e que sabem do meu chamado ao arrependimento e ao evangelho, não mudarem de vida, igualmente vocês perecerão. E Jesus então lança uma parábola em que ele fala de uma vinha. Nós sabemos que no Antigo Testamento, muitas vezes Israel é chamado de vinha do Senhor. Muitas vezes o Senhor chama Israel de uma plantação, porque assim como toda plantação demonstra que alguém a cultivou, alguém a podou, alguém trabalhou nela até que os frutos viessem, o Senhor assim fez com Israel. Me veio aqui à mente agora o Salmo 80. O Salmo 80 é um desses textos da palavra de Deus em que o Senhor compara Israel a uma vinha. Vejam o Salmo 80, versículo 15, versículos 14 e 15. Salmo 80, 14 e 15. Ó Deus dos exércitos, volta-te, nós te rogamos, olha do céu e vê e visita esta vinha. Protege o que a tua mão direita plantou, o sarmento que fortificaste para ti, ou que para ti fortaleceste, nesta versão revista e atualizada. Nós sabemos que muitas vezes o Senhor comparou Israel a uma vinha, sendo ele o agricultor, mas também, em alguns momentos, o Senhor comparou Israel a uma figueira. E aqui Jesus então, nessa parábola, diz que Deus plantou uma vinha. É uma referência ao mundo inteiro. Mas ele colocou no meio dessa vinha uma planta diferente, uma figueira, Israel. Apenas uma figueira em uma grande vinha. Israel, um pequeno povo em meio a tantas e tantas nações numerosas. E a parábola então, meus irmãos, vai se desenvolvendo de tal modo que o Senhor diz que o dono da vinha, em algum momento, foi procurar fruto na figueira que estava plantada no meio da vinha, mas não achou fruto algum. Deus plantou Israel
como nação sacerdotal, como um povo escolhido, santo, para que por meio desse povo toda a vinha, todas as nações, conhecessem a glória de Deus. Mas Israel não correspondeu ao investimento do Senhor. Israel não produziu os frutos. Na verdade, irmãos, quando olhamos a história do povo de Israel, nós nos impressionamos com a paciência, com a misericórdia, com a graça de Deus. Quantas alianças feitas por Deus observadas, mas por Israel quebradas. Profetas mortos e rejeitados, a lei esquecida, o culto profanado. Israel foi capaz de envolver-se com idolatria depois de ter visto o Senhor tirá-lo ou tirar a nação do Egito. É por essa razão também, irmãos, que eu creio que os milagres glorificam a Deus, mas não convertem o homem. Irmãos, quem viu mais milagres, mais maravilhas do que o povo que saiu do Egito? Um povo, meus irmãos, que não tinha qualquer condição de vencer o mais poderoso exército da antiguidade, que era o exército do Egito. Quantas maravilhas! As pragas, os bens, os animais que levaram do Egito, os primogênitos dos judeus todos poupados, o mar se abrindo, Deus derrotando o Faraó, coluna de nuvem de dia aliviando o povo que estava sob o sol do deserto, coluna de fogo à noite, aquecendo e iluminando o povo que estava num local em que as temperaturas são baixas à noite, alimento mandado pelo Senhor, maná, água brotando da rocha. Esse povo foi capaz de fazer um bezerro de ouro e dizer: Israel, aqui está o teu Deus. Milagres sem conversão não produzem mudança de vida. Irmãos, o único remédio para o homem pecador é a conversão a Jesus Cristo. Não há nada que substitua a conversão. Veja como em nosso Brasil se multiplicam os grupos religiosos que dizem que realizam muitos milagres. Eu não posso crer nisso. Eu creio que Deus, quando quer, realiza milagres. Mas que pessoas, seres humanos, marquem o dia do milagre e Deus, como um Deus bobo, pateta, obedecer aquele dia e hora que marcaram para ele realizar milagre. Eu não posso acreditar nisso, irmãos. Não posso acreditar que Deus seja um garotinho de recados, seja um office boy de quem determinou que tal dia vai haver uma concentração de milagres e Deus naquele dia fará milagres. Creio que Deus ainda hoje realiza milagres, mas realiza soberanamente, quando Ele quer, como Ele quer, e nem sempre quando queremos Ele fará milagres, porque Deus é Deus. Irmãos, Israel viu milagres do Senhor em abundância. Moisés recebeu do Senhor no Sinai a própria lei, a glória do Senhor sobre o arraial de Israel foi vista. E ainda assim foram capazes de se envolver com idolatria. O Senhor Jesus Cristo diz: onde estão os frutos que vocês deveriam produzir? Porque vocês não frutificam? Vejam, irmãos, Isaías capítulo 5, versículos 1 a 7. Isaías 5, versículos 1 a 7. Agora cantarei ao meu amado o cântico do meu amado a respeito da sua vinha. O meu amado teve uma vinha num outeiro fertilíssimo. Sachou-a, limpou-a das pedras e a plantou de vides escolhidas. Edificou no meio dela uma torre e também abriu um lagar. Ele esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. Agora, pois, ó moradores de Jerusalém, homens de Judá, julgai-vos, peço, entre mim e a minha vinha. Que mais se podia fazer ainda a minha vinha que eu lhe não tenha feito? E como, esperando eu que desse uvas boas, veio a produzir uvas bravas? Agora, pois, vos farei saber o que pretendo fazer à minha vinha. Tirarei a sua sebe para que a vinha sirva de pasto. Derribarei o seu muro para que seja pisada. Torná-la-ei em deserto, não será podada, nem sachada, mas crescerão nela espinheiros e abrolhos. As nuvens darei ordem que não derramem chuva sobre ela, porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel. E os homens de Judá são a planta dileta do Senhor. Este desejou que exercessem juízo, e eis aí quebrantamento da lei.
justiça e eis aí clamor. Vejam, irmãos, como o que Jesus diz, e é relatado por Lucas no capítulo 13, é o que o Senhor dizia a Israel em todo o Antigo Testamento: por tudo que o Senhor deu a vocês. Ele, que não é um Deus inconsequente, é um Deus sábio, que sempre espera frutos daquilo que Ele planta, esperava muito mais de vocês. Vejam o profeta Oséias, Oséias capítulo 9, verso 10, diz assim a palavra do Senhor: achei a Israel como uvas no deserto, vi a vossos pais como as primícias da figueira nova. Aqui vejam Israel sendo comparado à videira, que produz as uvas, e à figueira, que produz os figos. Mas eles foram para Baal-peor. Meus irmãos, o Senhor relembrando: vocês tiveram coragem de adorar os deuses dos povos cananeus, e se consagraram à vergonhosa idolatria, e se tornaram abomináveis como aquilo que amaram. O povo de Israel, irmãos, chegou a se envolver com prostituição cultual, algo abominável a Deus, a idolatria e a impureza sexual conjugadas no culto ao Deus Santo. No relato de Finéias, e por isso o Senhor tanto abençoou Finéias, que foi pelo Senhor consagrado sacerdote, Finéias ouve do Senhor: olha, essas pessoas terão que morrer. Não é aceitável que em Israel alguém tenha participado de um culto com prostituição e permaneça no meio do meu povo. E Finéias é o primeiro a matar 2 pessoas. E Deus diz: olha, é radical, mas Finéias fez aquilo que se deve fazer. Ele arrancou o mal pela raiz. Vejam agora o que diz Miqueias, profeta Miqueias capítulo 7, versos 1 a 4. Ai de mim, porque estou como quando são colhidas as frutas do verão, como os rabiscos da vindima. Não há cacho de uvas para chupar, nem figos temporãos que a minha alma deseja. De novo, o Senhor falando dessas 2 frutas maravilhosas para o paladar do judeu, a uva e o figo. Eu quero dizer que eu sou brasileiro e as 2 para mim são maravilhosas também. Aliás, irmãos, o povo de Divinópolis consegue fazer um doce de figo que às vezes eu sou tentado a dizer que é melhor do que o figo. Não sei quantos irmãos vão cair em tentação como eu. Eu sei que não pode ser melhor, porque sem um figo não existiria o doce. Mas, Nivaldo, meu irmão, se colocarem o figo e o doce, eu prefiro o doce de figo. A uva, esses dias eu comprei uvas vindas do Vale do São Francisco, divisa entre Bahia e Pernambuco. Como pode ser tão barata uma uva tão saborosa? Chega em Divinópolis, Regis, baratinha, né? Você compra dela também? Então o Regis compra 3 de uma vez, né, Regis? É isso aí. Meus irmãos, palavra do Senhor sempre comparando. Eu quis fazer de vocês, Israel, como videira e figueira que dão muitos frutos, frutos deliciosos, frutos saborosos. E que bom que nós conhecemos essas 2 frutas, né? Voltando ao versículo 1, lá no finalzinho o Senhor diz assim: olha, que a minha alma deseja. Deus desejou que Israel produzisse frutos. Versículo 2: pereceu da terra o piedoso, e não há entre os homens um que seja reto. Todos espreitam para derramarem sangue, cada um caça a seu irmão com rede. As suas mãos estão sobre o mal, e o fazem diligentemente. Irmãos, Oséias diz assim: olha, vocês vivem matando o outro, e vocês fazem isso como um trabalhador diligente, vocês fazem isso com afinco. O príncipe exige condenação. Aquele que deveria trabalhar pela justiça, condena injustamente. O juiz aceita suborno, o grande fala dos maus desejos de sua alma, e assim todos eles juntamente urdem a trama. O melhor deles é como um espinheiro. A palavra de Deus diz: olha, o que há de melhor em Israel é um espinheiro. Espinheiro serve para quê, pastor Nelson? Para nada. Para trazer tristeza, angústia e reprovação. O melhor de vocês eu reprovo, é o que o Senhor está dizendo. Irmãos, olha o que Miqueias diz: o mais reto é pior do que uma sebe de espinhos. Aqui em nossa cultura divinopolitana existe a figura do pau de espinho. O que é um pau de espinho, irmãos?
fulano é um pau de espinho. Eu até não digo isso de ninguém não, mas eu já ouvi alguém me dizer, pastor, fulano é um pau de espinho. O Senhor está dizendo, o melhor de vocês, o mais reto, o mais direito, é um pau de espinho. É chegado o dia anunciado por tuas sentinelas, o dia do teu castigo, aí está a confusão deles. Jesus, meus irmãos, é mais uma demonstração que Deus amou o seu povo. Voltando à parábola de Lucas capítulo 13, Jesus está dizendo, Deus o Pai plantou na videira dele que é o mundo, uma figueira que é Israel, terra boa, não faltou sol, não faltou chuva. Ele esperou o momento da frutificação. Se vocês olharem o livro de Levítico, no capítulo 19, versículos 23 a 25, é dito que deve-se aguardar 3 anos até uma planta frutificar, uma figueira. No 4º ano, os frutos são para o Senhor. No 5º ano, o dono da figueira pode colher. Voltando lá a Levítico 19, 23, é isso que está sendo dito. Quando entrardes na terra e plantardes toda sorte de árvore de comer, ser-vos-á vedado o seu fruto. 3 anos vos será vedado. Os 3 primeiros anos não tire nada, dele não se comerá. Porém, no 4º ano, todo o seu fruto será santo, será oferta de louvores ao Senhor. No 5º ano, comereis fruto dela, para que vos faça aumentar a sua produção. Eu sou o Senhor vosso Deus. É isso que Jesus está dizendo. O Senhor plantou Israel, e esperou, e enviou os seus profetas, e enviou a sua lei, e deu a vocês tudo que vocês dele receberam na história de Israel. Mas quando chegou a época dele receber os frutos de vocês, que fossem obediência, misericórdia, justiça, santidade, fidelidade ao Senhor, o Senhor não encontrou fruto algum em sua figueira, que é Israel. Então o dono da vinha disse ao seu enviado, o pai disse ao filho, ao Senhor Jesus, pode cortar Israel, pode cortar aqueles a quem eu dei o meu filho, mas que rejeitaram o meu filho. Veio o Senhor Jesus para os que eram seus, porque ele era judeu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Pode cortar Israel. Para que continuamos adubando Israel se não dá fruto? E aqui o Senhor fala do caráter de Jesus como intercessor, do papel de intercessor de Jesus, aquele que é mediador entre Deus e os homens. Jesus então diz, Senhor, deixa ainda por mais um tempo, deixa este ano, até que eu escave ao redor dela e lhe ponha estrume. Permita-me, ó Pai, cumprir a tua missão, e chegar até o sacrifício do Calvário, para ver se finalmente Israel produz frutos. Se der fruto, o Senhor aprovará Israel, mas se não der, cortarás a Israel. Irmãos, Jesus é mais uma demonstração do interesse de Deus por seu povo, mas isso não apenas envolve graça, isso envolve juízo. Como lemos hoje aqui no próprio Evangelho de Lucas, a quem mais é dado, mais é cobrado. Grandes privilégios envolvem grandes responsabilidades. Deus esperava de Israel e espera da sua igreja, o seu povo hoje, que frutifique. Tanto podemos falar de Israel, quanto podemos falar da igreja que entra em cena logo depois da ressurreição de Jesus, na história da salvação. E aqui, meu irmão, eu falo para mim e para você, nós que somos a igreja de Jesus. Jesus espera que você frutifique. Jesus espera que eu frutifique. Nós existimos por vontade de Deus. Quem criou a igreja foi o próprio Deus. Não é obra humana. Quem reuniu em torno da pessoa de Jesus Cristo, judeus e gentios, homens e mulheres, servos e senhores. Quem deu o Espírito que capacita a igreja que o Senhor criou para cumprir a sua missão. A igreja é a figueira do Senhor em nossos dias, plantada numa vinha, que são as nações da terra, onde há muitos e muitos servos e servas do Senhor.
Assim como o Senhor chamou Israel para cumprir uma missão especial, o Senhor chama a sua igreja para cumprir uma missão especial. E Ele não apenas criou, como capacita a sua igreja, dando o poder do seu Espírito para que a igreja cumpra a sua missão. Conta-se que um homem estava muito empobrecido na fazenda que herdou do pai. Acontece que o vizinho, que também era fazendeiro e plantava muito, ia muito bem, obrigado. E aquele homem próspero, ao ouvir falar que o seu vizinho de terra estava muito empobrecido, em crise, resolveu fazer uma visita. Ele ficou conformado com aquela situação do seu vizinho, filho de um amigo de longa data. E um dia aquele senhor, trabalhador, íntegro, foi visitar o vizinho e, chegando lá, encontrou uma fazenda desolada, porteira caída, mato alto, a casa suja, os poucos animais magros. E então ele passou a perguntar ao vizinho pobre: vizinho, esse ano aqui não deu abacaxi? Ele disse: não deu não. Aqui, e feijão? Feijão não deu nada. E milho? Milho também não deu? Milho nada, nem uma espiga. Mas aqui, nem alface, cebolinha, nada, não deu nada esse ano. Ele disse assim: se você plantar feijão, milho, abacaxi, não dá nada. Ele disse: não, se eu plantar vai dar, que eu não plantei nada. Irmãos, isso acontece com a igreja. O Senhor, com sabedoria e poder, criou um plano, como eu já disse aqui na igreja muitas vezes, sem possibilidade de falhar. Não existe plano B, porque Deus é Deus. Eu tenho plano B, você tem para as nossas coisas, mas Deus não. Deus criou um plano infalível chamado igreja. Pessoas que, redimidas pelo sangue de Jesus, aceitas diante do Deus Santo, habitadas pelo Espírito de Deus, podem representá-lo nessa terra. Mas a igreja que não é fiel ao Senhor, que não trabalha, que não vive pela fé, não dá fruto algum. A igreja existe por vontade de Deus, para cumprir os propósitos de Deus. Irmãos, alguns de nós somos assim. Eu conheci uma pessoa que comprou muitos carros, foi comprando, me parece que de início era um hobby, depois virou uma compulsão. Chegou o momento, irmãos, em que tinha na garagem dele 15, 17 carros, sem documento pago, tanque vazio e a maioria sem motor funcionando. Nós somos assim. Em nossas casas, costumamos ter o quartinho da bagunça. Há quem diga que pode ser chamado também de quartinho da vergonha. Quanta coisa que a gente guarda que não serve para coisa alguma, e poderia servir para alguém. E nós guardamos, e nós acumulamos, e nós retemos. Deus não é assim, irmãos. Deus não brinca com você. Se Ele te chamou à nova vida, se você é parte da igreja, Ele tem santos propósitos nisso. Deus espera que você frutifique, que você dê muitos frutos entre os homens, e os homens digam: que belos figos! E esses figos já são maravilhosos, mas eles ainda podem fazer o doce de figo. Que belas uvas! E o suco dessa uva pode trazer alegria. Quando nós frutificamos, nós damos glória ao nosso Deus. Há muitos e muitos anos, eu nem era pastor, eu era um adolescente na igreja. O pastor da igreja passou por um aperto grande. É que havia um membro da igreja, cujo vizinho, Rogério, mantinha uma banda que ensaiava 3 vezes por semana. E aquilo incomodava a vizinhança, que não era brincadeira, irmãos. 3 vezes por semana. Ligavam todos os instrumentos, atabaque, bateria, guitarra, teclado, acho que até apito tinha. Mas aquela banda nunca foi convidada para tocar em lugar nenhum.
E um membro da nossa igreja, vizinho do proprietário da banda, em certo momento, o convidou para ir ao culto. Irmãos, alguém auxilia aqui, por favor, a criança, para ir ao banco. Isso. Vamos cuidar dos pequeninos. Então, irmãos, o membro da nossa igreja convidou o vizinho, vamos ao culto, ouvir a palavra de Deus, e ele foi. E aí o pastor, em algum momento, pregando, disse assim: a sua vida é como aquela banda que ensaia e nunca toca. Irmãos, ele se sentiu ofendido. Procurou o vizinho e disse: você falou da minha vida, pastor? Ele disse: não tenho nada a ver com isso. É assim, olha, o pastor ora, estuda a Bíblia e Deus usa a vida dele para falar. Irmãos, imaginem uma banda ensaiando 3 vezes por semana, promovendo aquela discórdia na vizinhança que não suporta mais o ensaio e nunca é convidada para tocar. Não pode ser assim, irmãos. Deus não é assim. Ele nos trouxe à existência para que por meio do seu povo ele seja glorificado e para que os homens glorifiquem a Deus ao verem os frutos da igreja. A igreja precisa ser notada no mundo por sua compaixão com o pecador. Uma igreja que prega o evangelho, por sua misericórdia com o aflito, aquele que está desamparado. A igreja precisa ser vista pelo amor dos membros. A igreja precisa ser vista, irmãos, por ser na cidade um farol, um luzeiro da graça de Deus, que aponta caminhos, que traz respostas, que diz às pessoas que existe sim sentido na vida. Quantas pessoas, irmãos, acreditando que não existe mais sentido no viver, elas estão erradas. Deus nada faz sem propósito. Se Deus criou você, a sua vida tem valor, você tem propósitos a cumprir. Enquanto você lamenta, reclama da vida, joga a sua vida fora, você está deixando de cumprir os propósitos que Deus tem para a sua vida. Nós, assim como na parábola que Jesus apresenta aos judeus, precisamos lembrar que um dia prestaremos contas, porque Deus é paciente, mas Ele também é justo. Irmãos, o nosso Deus é retratado em sua palavra por vários atributos. É um erro dizer Deus é paciente, Deus é amoroso, Deus é misericordioso, sem lembrar que Deus é justo, sem lembrar que Deus é sério, sem lembrar que Deus em sua palavra traz vários alertas àquele que faz a obra dele relaxadamente. A paciência de Deus aqui é equilibrada com a sua justiça. Ele abençoa a figueira para que ela seja frutífera. Deus queria que Israel, ao ouvir a sua palavra, fosse uma nação diferente, afastada do pecado, praticando o culto verdadeiro, vivendo de modo justo e reto, aprovada pelo Senhor. Israel tornou-se uma figueira infrutífera. E aqui o Senhor Jesus Cristo diz que em algum momento, com grande paciência, quem plantou a figueira dirá: olha, se ela, depois de ser mais uma vez adubada e cuidada, não der fruto, será cortada. Veja o que aconteceu com Israel, irmãos. Aproximadamente 40 anos depois, Jerusalém foi invadida, o templo foi queimado, a cidade foi destruída, os judeus foram dispersos por todo o mundo. Não faltou paciência da parte de Deus. Irmãos, acreditem nisso, eu e você, assim como Israel, quando caímos debaixo da ira da mão de Deus, é porque nós provocamos demais a ira de Deus. Porque se existe uma marca de Deus é a sua paciência. Deus é gracioso, irmãos, Deus é bom. Vejam o que esse mundo está fazendo. Vejam, irmãos, as bandeiras desse mundo perdido. Essa coisa absurda de dizer que homem não é homem, mulher não é mulher. A mais simplória observação científica pode distinguir o que é um homem e o que é uma mulher. Vejam, irmãos, a ganância do homem destruindo a criação de Deus por uma razão: mais dinheiro, mais poder, mais influência, mais bens. Vejam, irmãos, esse mundo que quando quer ser religioso, é capaz de acreditar em tudo. Existe uma seita entre os orientais que as mulheres reverenciam a urina feminina. Dá para acreditar nisso, irmãos? Um culto
em que as pessoas se reúnem em torno da urina, uma vasilha com urina feminina. Aqui na Argentina, a vizinha Argentina, existe a igreja que reverencia o falecido jogador Diego Maradona. Imagina. Maradona, que em sua vida precisou tanto de Deus, capítulos tão tristes da vida dele, luta contra a dependência química, é reverenciado como um Deus. Existe a igreja de Maradona. Imagina, irmãos. Meus irmãos, sabe aquele pai que diz ao filho: meu filho, hoje você está testando a minha paciência? É o que esse mundo tem feito com Deus. Quando o cálice da ira de Deus transborda, não é porque Deus é mau, não é porque Deus é intolerante, não é porque Deus é pesado, é porque o homem multiplicou a sua iniquidade, como nos dias de Noé. Irmãos, a palavra de Deus diz que naqueles dias, toda a imaginação do pensamento do coração do homem era só maldade continuamente. O homem vivia para praticar o mal. Então o que o Senhor Jesus está dizendo a Israel é: eu tenho investido em Israel, mas vocês não me têm ouvido. Chegará o dia em que eu vou cortar vocês. Israel foi cortado. Há um plano de Deus para que no final muitos e muitos judeus sejam redimidos. O Senhor, quando vier a esse mundo, estabelecerá o seu reino e haverá redenção para Israel. Mas, meus irmãos, Deus cortou Israel do privilégio de anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. E a igreja seguiu para os gentios. Hoje o número de evangélicos em Israel é pequeno, existe, mas é pequeno. Em Jerusalém existem algumas igrejas evangélicas, um grupo pequeno. Pode ser que chegue o dia em que o Senhor diga a um crente ou a uma igreja local: eu já investi, já adubei, já cuidei, mas vocês não dão frutos. Meus irmãos, é triste dizer isso, mas algumas igrejas locais deixaram de existir em diversos países, porque elas deixaram de dar frutos, e chegou o momento que o Senhor cortou. Vejam o que diz Mateus 21, versículos 18 e 19. Mateus capítulo 21, versículos 18 e 19. Cedo de manhã, ao voltar para a cidade, Jesus teve fome. E vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, e não tendo achado senão folhas, disse-lhe: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Irmãos, nada Jesus faz por acaso. Por que Jesus fez isso para os seus apóstolos? Jesus estava dizendo na prática do seu juízo a Israel. Jesus estava dizendo o seguinte: horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Tudo que o homem semear, isso também ceifará. Às vezes, quando ouvimos falar de um crente em Jesus, que parece que Deus se esqueceu dele, é o caso de perguntarmos se ele primeiro não se esqueceu de Deus. O que ele deve ter feito? O quanto ele brincou com Deus? O quanto ele desprezou a lei de Deus que ele conheceu? O quanto ele rasgou o evangelho que o Senhor lhe deu? O Senhor tem autoridade, irmãos, para matar a figueira infrutífera. Para que isso não aconteça, nos arrependamos hoje daquilo que temos feito e que provoca a ira do nosso Deus, daquilo que toleramos na igreja de Jesus e que atrai a ira de Deus. O Senhor espera que a figueira se arrependa e passe a dar frutos, para que honrem o Senhor que a criou e para que leve os homens a glorificarem a Deus. Mateus capítulo 3, versículos 7 a 10. Qual é a pregação de João Batista para os fariseus e saduceus que iam batizar-se no Jordão? Ele sabia que muitos não estavam arrependidos, queriam se batizar, transformando o batismo num ritual, sem mudança interior, apenas um lavar pela água. Então João diz: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar.
ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Versículo 12, a sua pá ele a tem na mão e limpará completamente a sua eira. Recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Meus irmãos, João está pregando e dizendo: não digam que vocês têm o sangue de Abraão. Vocês precisam lembrar que do pó o Senhor fez Adão e Eva. Ele pode pegar uma pedra dessa que é pó sólido, é pó comprimido, é pó batido, e daqui ele pode fazer filhos a Abraão. Para Deus, que foi quem chamou Abraão para sair de Ur dos Caldeus, e uma terra que Abraão não conhecia, quando ele ainda se chamava Abrão, para Deus não há nenhuma dificuldade em destas pedras fazer filhos de Abraão. Ele quer saber se no coração de vocês há arrependimento, fé, como Abraão depositou em Deus. Se vocês não se arrependerem, vocês perecerão. Produzam frutos que demonstrem arrependimento. E aqui, meus irmãos, a pregação de João é dura. Se você conhece algum pastor que é duro no sermão, esqueça, o padrão não é ele, o padrão é João Batista e Jesus também. João Batista diz assim: olha, vem aquele que tem 2 batismos, com o Espírito Santo e com fogo. E depois João detalha, ele vai batizar com o Espírito Santo os que nele creem, aqueles que são dele. Agora os que não são, ele vai queimar, porque é palha, e vai ser queimado em fogo inextinguível. Fogo que não acaba, que não se extingue, é uma referência ao inferno. É aquele que batiza com o Espírito Santo e com fogo. Com o Espírito Santo os que creem, com fogo os que não creem, que como a palha é queimada em fogo inextinguível. Irmãos, isso é muito sério. Vejam 2 de Pedro, capítulo 3, versículos 8 a 10. 2 de Pedro, capítulo 3, versos 8 a 10. Finalmente, sede todos... Perdão, irmãos, eu estou na primeira carta de Pedro. É a segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 8. Há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, Ele é paciente, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Porque Deus tolerou Israel, porque Deus tantas vezes tolera a sua igreja, porque Deus com paciência espera que o seu povo chegue ao arrependimento. Versículo 10, virá entretanto como ladrão o dia do Senhor, o dia da ira, do juízo virá, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados, também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. O Senhor espera que a sua igreja frutifique para a glória dele e para a alegria dos homens. Irmãos queridos, nós devemos pregar o Evangelho a toda criatura. Deus espera isso do seu povo. Você tem falado de Cristo a todos? Ore pedindo a Deus poder no Espírito e oportunidades para pregar o Evangelho. Irmãos, Deus espera de nós que sejamos membros bem ajustados do corpo que é a igreja, crentes frequentes, crentes presentes. Deus espera de nós que sejamos sustentadores da sua obra com os nossos bens. Deus espera de nós que assumamos funções na igreja. Se você foi chamado pelo Senhor e Deus tem te capacitado, e você caiu naquela conversa de alguns crentes: eu não quero assumir cargo. Você está errado, você está errada. Se todos disserem como você: eu estou aqui para frequentar, mas eu não quero assumir uma função na igreja, a igreja fecha as portas. Não é possível que você se contente em ser daqueles que só consomem e nada produzem. Deus espera que você trabalhe na obra dele. O Senhor espera que você haja com justiça, que você seja honesto e íntegro, e as pessoas vejam nova vida e glorifiquem a Deus. Deus espera, irmãos, que nós sejamos um povo diferente.
Uma igreja aprovada pelo Senhor é uma igreja que frutifica. Quem não tem frutificado precisa arrepender-se do pouco caso com tudo que o Senhor tem feito e passar a frutificar para a glória dele. Que Deus, pois, nos abençoe. Vamos cantar o hino que é uma pergunta que estou fazendo se sou cristão. Vamos ficar em pé, irmãos? Vamos cantar esse hino.